Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Marilda. Boa tarde a todos os presentes. Essa é mais uma conversa biodinâmica, com iniciativa da Associação Brasileira da Agricultura Biodinâmica, Associação Biodinâmica do Sul do Brasil. Vem acontecendo desde o início de maio. Todas as conversas foram gravadas no nosso canal do YouTube. Depois a gente vai passar aqui o contato. Certo. E peço para as pessoas que estão com o microfone aberto deixar desligado. A gente vai iniciar então a apresentação. Agradeço aí a continuidade, né? Já tivemos uma excelente apresentação do Flávio na semana passada. Tá bom. Onde é o som? À vontade, Flávio. Boa tarde. E vocês estão me ouvindo ou está muito fraco? Tá ótimo, muito bom. Tá bom, então. Boa tarde. Eu agradeço muito vocês. Peço desculpa da última vez, porque eu estava sem nenhuma possibilidade de ter slides e eu precisei improvisar. E agora eu fiz pela primeira vez na vida os slides, então ainda não estão bons, mas eu acho que daqui a uns 15 anos eles vão estar super legais. Então, muito obrigado pelo convite. E na última vez, eu gostaria ainda de agradecer todos vocês pela oportunidade e também pela divulgação dos nossos cursos, que sempre foram ligados com a área da saúde, para também com a saúde da terra. E para o futuro, seria importante contar com todos vocês também no estudo de remédios para a terra, para seres humanos, para animais e para plantas, e assim a gente pode fazer algo mais integral. Vamos começar falando da última vez que meu relógio está aqui. Da última vez que eu falei. E nós dissemos que na zoologia da libertação nós temos o tipo, é um tipo geral, um tipo que traz tudo dentro de si, antes da formação da Terra, antes do chegar à Terra. Então, nós vamos ter tudo de uma maneira invisível, um tipo, e esse tipo, ele traz dentro de si o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, e os germes para o ser humano, mas ele está muito lotado com tantas coisas, ele precisa se libertar para ter uma estrutura mais elevada. Então, o exemplo é uma escultura aonde o artista, com o martelo e o cisel, ele vai retirando fragmentos da escultura. Vocês estão vendo a setinha? Ele vai... Sim. Não era essa, é a anterior. Daí. Vocês estão vendo a seta? Sim. Então tá bom. Então, ele vai retirando da escultura, no primeiro dia que ele está fazendo um tipo de trabalho, e vão caindo os fragmentos de pedra. Aí, no segundo dia, ele faz um outro tipo de trabalho e vão caindo os outros fragmentos de pedra. E assim sucessivamente. O tipo invisível, ele vai eliminando de si os fragmentos de terra, ele vai se libertando e os fragmentos vão caindo e se especializando. E assim é o primeiro tipo de emancipação. E nós falamos do segundo tipo de emancipação, quando esse é o primeiro tipo de emancipação. O tipo sai e carrega e manda embora uma vida inespecífica que permeava a Terra. Depois,
ele dá um salto e já sem aquela vida inespecífica, ele deixa para baixo, para fora de si o reino mineral. E depois ele dá um salto e agora ele retira de si os processos de circulação da seiva, de florescimento e frutificação do reino vegetal. Enfim, ele vai dando saltos e eliminando todos os passos que é a formação do reino, dos reinos da natureza e dos até aqui, e aqui ele já começa a eliminar uma série de características animais, e isso vai se encarnando, esses pedaços de pedra, num novo ser, em novos seres vivos que vão se especializando, se evoluindo. E agora, então, no próximo slide, nós temos a segunda emancipação, porque assim como o tipo eliminou de si os fatores que estavam enchendo ele com aquela riqueza toda, mas ele não podia evoluir por isso mesmo. Então, ele teve que, tal como num trabalho escultural, lançar fora essas características que faziam parte dele, constituindo os reinos da natureza. E esse tipo, agora livre, ele se torna livre e segue um caminho, continua seguindo esse caminho, e esse caminho está ligado com as funções orgânicas. Num determinado passo evolutivo, o tipo se mostra como o ser que traz dentro de si os micro-organismos. E ele, ao eliminar os micro-organismos, ele traz agora a possibilidade desse tipo, tem dentro de si a possibilidade de se reproduzir. E depois ele passa por um novo passo para os selenterados. E aí ele tem a possibilidade de ter algo a ver com o calor. Um calor muito refinado faz parte dele à medida que ele se emancipa os selenterados. Num terceiro passo, ele emancipa de si a circulação, ou seja, os equinodermados, que são seres circulação, e ele traz dentro de si os processos circulatórios. E assim sucessivamente, num próximo passo, nos moluscos, a respiração, num outro passo, a formação do sistema nervoso, no outro, dos órgãos dos sentidos internos, e num outro passo, a formação dos... ele terminou aqui na formação do sistema nervoso. E agora ele está rico, ele tem todas as funções possíveis e imagináveis dentro de si, mas ele precisa emancipar dele mesmo essas funções que estão atrapalhando reprodução, calor. Então, ele abriga dentro de si as funções, e agora ele vai ter dentro de si essas funções da seguinte maneira: micro-organismos, a função da vida, da reprodução, nos mamíferos, aqui não está aparecendo, mas nos mamíferos isso vai se transformar em órgãos internos da reprodução, útero, ovário. Nos selenterados, calor. Nas aves, isso vai se transformar, vai ser abrigado, não vai ficar só nele como uma coisa fora, como uma coisa que está disseminada nesse tipo, não. Ele resguarda, ele forma um órgão nos selenterados de calor, e nas aves o calor interno. Nos equinodermados, circulação,
e nos répteis, a formação de um coração muito desenvolvido, e assim por diante. Isso tudo foi falado na aula passada. O tipo se libertou dos fatores externos e se liberta dos fatores externos, formando um órgão próprio que acolhe aquilo. E esse é o nosso caminho de vida. Nós começamos com um exercício espiritual como a imaginação, formar imagens, até que, depois de tanto progresso, esses exercícios de formação de imagens se tornam como uma faculdade imaginativa. E com isso nós podemos imaginar, ter a imagem de uma instituição aonde os seres vivos, os seres humanos e toda a comunidade animal, vegetal, que está nessa instituição, eles vão ser relacionados entre si e nós vamos fazer um trabalho imaginativo de montar uma imagem onde todos tenham uma participação integrante. Então, tudo isso está ligado a isso daí. Agora, no próximo passo, nós vamos passar para as novas virtudes que surgem no ser humano. O ser humano está pronto, o tipo está pronto, agora ele vai se encarnar. Então, para ele se encarnar, ele precisa de mais uma emancipação, que é a elaboração do seu corpo físico, condizente com as virtudes espirituais que ele pode ter. E essa transformação do animal em ser humano ocorre através de 3 princípios da metamorfose que levam o ser humano a se transformar. O primeiro princípio da metamorfose que transforma o ser humano numa entidade com eu, é o princípio de contenção, que supera a sua condição instintiva animal, com as palavras de Schade em relação ao princípio da metamorfose da contenção, o ser humano não é meramente ser humano, ele não é um ser humano perfeito que aparece do nada. Ele é uma entidade que, para ser humano, para se tornar humano, ele tem que superar a sua condição instintiva animal. A gente fica bravo com alguém, a gente não pega uma faca e não mata o cara. A gente vê um doce num local, a gente não vai lá e pega aquele doce e come até saciar. Então, nós temos o processo da contenção. Contenção porque o represamento é uma represa que segura a água para ela não se derramar e para não se espalhar. O princípio do rejuvenescimento, que supera a queda no terrestre, é o princípio que o ser humano tem em poder superar a sua queda no terrestre. Se vocês olharem um macaco e um ser humano, o ser humano parece, como nós vamos ver no decorrer das nossas explicações, uma criancinha em relação aos animais, aos macacos, que são como que seres muito mais velhos. E esse rejuvenescimento também tem relação com tornar-se jovem e ter toda essa vivência inocente, aberta, e a embrionalização. Então, nós temos em nossa característica, comparada com um macaco, um ser embrional que ainda não se especializou. O ser humano não é primordialmente humano, ele vem a ser humano a cada momento que ele supera a sua condição instintiva, na contenção,
a cada momento que ele supera sua queda no terrestre, a cada momento que ele supera a especialização que restringe a sua vida no esforço de ascender do particular ao geral. O plano de trabalho é isso, é colocar os princípios de metamorfose, de mostrar para vocês os princípios de metamorfose da contenção, do rejuvenescimento e da embrionalização, montando como o escultor o sistema neurosensorial humano, para que ele possa ter suas virtudes espirituais. O princípio da contenção, montando o seu corpo físico no neurosensorial, o princípio da contenção montando o seu corpo físico no princípio do sistema rítmico, o princípio da contenção montando o seu corpo físico no sistema metabólico. E depois, o princípio do rejuvenescimento agindo no neurosensorial, no rítmico metabólico, e depois o princípio da embrionalização agindo no neurosensorial, no rítmico e no metabólico. E agora, o ser humano pronto, que ele vai emancipar-se, ele já foi emancipado pela natureza no seu âmbito físico, terceira emancipação do tipo. E agora, através de um trabalho espiritual, ele vai realizar, através do processo de contenção, a sua compaixão pelo reino animal, através da sua evolução espiritual, através do princípio do rejuvenescimento, ele vai agir na formação da sua estrutura rítmica espiritual. E no princípio, então, contenção para cá, para cá, para cá, rejuvenescimento para cá, para cá, para cá, mas tudo no âmbito espiritual. Então, nós vamos falar de que o tempo não vai dar para tudo, e nós vamos falar, principalmente agora, do sistema metabólico e como esses 3 princípios constroem o ser humano. A contenção supera a sua condição... não, isso aqui já falei, 4º, 5º e o 6º. Princípio da contenção, daquilo que eu não vejo um doce e pego tudo, vejo uma árvore com frutas, vou lá comer até vomitar. Então, atuando na formação dos membros. Então, vejam vocês aqui, um boi, ele tem o fêmur enterrado nele. Olha, aqui está o corpo, ó, vem até aqui, e aqui está o começo da perna, não é isso? Então, ele está dentro, e aqui o fêmur está fora. Aqui você tem a perna, e é essa daqui. E aqui você tem o pé, e é esse daqui. Então, o ser humano contém a sua forma, ele não deixa ela se expandir cada vez mais para fora. Olha aqui, membro animal, coxa, olha o tamanho da coxa do ser humano, do osso da coxa. Perna, um pouquinho maior, um pouquinho maior, a perna um pouquinho menor, o pé enorme, o pé pequenininho. Então, o princípio agora do rejuvenescimento, e eu vou mostrar como ele se processa no sistema no sistema metabólico. Princípio do rejuvenescimento. Não vou mostrar aqui porque não dá para mostrar, porque é dinâmico. Vocês querem ver? Andam para trás de marcha ré. Caminhem para trás.
retornar no tempo. Isso nos permite retornar no tempo. Nenhum animal anda para trás. Só se você puxar ele empurrando, claro que ele vai, mas não é o normal dele. O andar para frente e para trás nos mostra a possibilidade que temos em regredir no tempo, retornando às origens, até a era onde o tempo vai desaparecendo e surgindo a simultaneidade, presente nos ambientes sagrados que precederam a evolução. E o espaço também, a gente vai regredindo no espaço, no plano, no tridimensional, no plano, na reta, até atingirmos o ponto e a singularidade, o zero de dimensão. Plano, antiga Lua, reta, antigo Sol, ponto, antigo Saturno. E assim a gente chega até essas eras. O princípio da embrionalização, rejuvenescimento, e agora no terceiro, o princípio da embrionalização, que é o terceiro, agindo no sistema metabólico nos membros. Mão como um membro embrional. E eu falei que no princípio do rejuvenescimento e de andar para trás, e até as origens, então nós tínhamos as pernas que caminham para trás. E aqui no princípio da embrionalização, a mão que está num estado embrional. Aqui o animal, uma pata posterior de um cavalo, onde tem o fêmur, a perna, coxa, perna, é o tíbio e perônio, que agora tem tíbia e fíbula, e o pé, que é toda a parte de baixo. E aqui nós temos o ser humano. Isso é o princípio do rejuvenescimento. E aqui está o princípio da embrionalização. A mão como um embrião, e todos os embriões têm essa forma durante uma fase de desenvolvimento, e o ser humano continua com ela. Mas depois ele vai se especializando. Aqui tem a mão embrional de vários animais, e em vários vai havendo uma especialização, até que no cavalo é o dedo médio, que é o casco dele. E tudo aquilo é pé. E agora nós vamos ver o princípio da emancipação, do princípio do rejuvenescimento, não mais plasmando um membro que caminha para trás, como nós falamos, do princípio do rejuvenescimento, mas nós vamos emancipar as forças que produziram os membros posteriores, as nossas pernas, e dirigir as forças formadoras de membros para o espiritual. E essa é a pedra fundamental de Steiner, que construída no sentido de formar uma poesia que traz a quintessência, o tipo, a forma sagrada do ser humano, tal como ele foi concebido antes do pecado original. E ele, então, resgata isso no princípio do rejuvenescimento, mostrando: alma humana, tu vives nos membros do corpo. Isso está na pedra, no começo da pedra fundamental, na primeira parte do sistema referente ao sistema metabólico. Nós vivemos os membros do corpo que caminham retroversamente, partindo do âmbito espacial, indo até o mar espiritual, saindo do espaço tridimensional, indo para o plano, para a reta e para o ponto, chegando ao mar espiritual, aonde está o mundo divino,
antes dele ser criado, e nós emergimos e compartilhamos disso através desse verso. A emancipação do princípio da embrionalização no verso da pedra fundamental, o princípio que nos deu uma mão embrional, essas forças de plasmar a arquitetura embrional da mão, vão agora sendo emancipadas da força formadora de mão, porque nós já formamos a nossa mão, e vão para a nossa vida meditativa, e a embrionalização está assinalada na pedra fundamental assim. Pratique o recordar espiritual nas profundezas da alma, ou seja, caminhe retroversamente de uma maneira ativa. E naquela atmosfera, você vai agora, nesse caminho retroverso, que já foi falado, entrar no útero do mundo divino, no local onde você foi formado. Pratique o recordar espiritual nas profundezas da alma, naquela atmosfera criadora, onde o ser que tece os mundos, isso é imersão no mundo embrional, está gerando. Lá, o próprio eu vai gerando a sua própria essência no âmago do eu de Deus, ou seja, a descrição desse mundo da simultaneidade, tudo embrional. E a emancipação do princípio da contenção que agia nos membros e que passa a atuar agora no domínio espiritual. Contenção, inversão das proporções. Então, temos um substrato físico-morfológico para superar e vencer a animalidade. Olha aqui os membros, então, do ser humano. Esse daqui é longo, esse menor, e aqui é cortado. Ele contém a formação do pé e das mãos. Ele não deixa isso ir até lá embaixo. Então, ele contém. E, continuando a meditação da pedra fundamental, e tu viverás profundamente como um ser humano em sua essência profundamente cósmica. Ou seja, embrional. Meditação da pedra fundamental, primeira parte. Rejuvenescimento, caminhando para trás, no espaço e no tempo. Alma humana, tu vives nos membros, que te conduzem através do âmbito espacial aos sagrados primórdios do mar espiritual. Pratique o recordar espiritual. Está ligado ao rejuvenescimento e também à embrionalização. Exercite, então, embrionização, vida no ambiente da simultaneidade, no tempo e na singularidade, no espaço, no ponto, onde perde o som, o decorrer dos sons e fica no simultâneo, e onde perde o espaço e fica no ponto. Então, exercite a recordação espiritual nas profundezas da alma, naquela atmosfera criadora, onde o ser que plasma os mundos está gerando. Lá, o próprio eu vai gerando a sua própria essência no âmago do eu de Deus. E a contenção como um processo ativo de ir se tornando humano a cada momento. E tu viverás verdadeiramente como um ser humano em sua essência cósmica, livre da animalidade. A ação dos 3 princípios de metamorfose agindo. Dá tempo de falar do sistema rítmico e a gente termina por aqui e faz o debate, ou continua o sistema rítmico? Continua. Tá. Alguém falou, ou foi a chefia?
Pode ir? Não, pode continuar, Flávio, são 6 horas, tem mais meia hora. Só tem chefe mas, aqui, não tem índio. Eu vou ficar devendo debates, tá certo? Ou vocês aumentam mais uns 15 minutos para debate, depois aí dá para fazer tudo, espero. Beleza. Tudo bem? Ótimo. Vamos lá. Bora. Então, sistema rítmico agora. Então, nós temos a ação dos 3 princípios da metamorfose, que são contenção, rejuvenescimento e embrionalização, no sistema rítmico do corpo físico. Ou eu tenho que desligar o meu celular. Desculpe, eu não consigo. Porque eu peguei para ter. Ação dos 3, desculpe, gente, ação dos 3 princípios de metamorfose agindo na edificação do sistema rítmico do corpo físico e da emancipação desses 3 princípios, possibilitando a imersão no ambiente dos sentimentos divinos, do sistema rítmico divino. Sistema rítmico. Então, isso daqui é a recapitulação. Emancipação das forças dos membros nos conduz a um caminho de retorno às origens da criação. E a segunda parte, sistema rítmico, a emancipação da força de formação dos órgãos do sistema rítmico, nos conduz à vida daquilo que se transforma no tempo. Emancipação das forças do sistema rítmico nos conduz ao ambiente dos sentimentos divinos. Componentes do sistema rítmico ligado à atividade do eu. Aqui é o mais importante, a descoberta do Goebel, gratidão a ele por isso. Anastomoses, relação com o calor ligado ao seguinte: ritmo da consciência de vigília e do sono, expressão humana, rubor, palidez e expressão rítmica cardiocirculatória. Preciso de 3 minutos para explicar isso. O sistema rítmico é formado pela respiração, pulmões, em toda a parte da respiratória. E na respiração nós temos a inspiração de oxigênio e expiração de gás carbônico. No sistema rítmico tem a parte da circulação, coração e todo o sistema de veias e artérias, que é venosa, contendo CO2, e a circulação arterial, contendo o oxigênio. E anastomoses são estruturas do sistema circulatório capilar da periferia, onde uma arteríola, carregando sangue arterial com oxigênio, se une com a vênula, com a veia capilar, e ele estabelece uma ponte, porque ele concilia inspiração com expiração, artéria. O que significa isso? Através da anastomose, o eu regula a temperatura da vigília, onde o eu vive no calor interno e você está consciente. Quando você vai dormir, todo o seu eu vai para a periferia e você adormece. Se tomar álcool, o eu vai para a periferia, você perde a consciência ou você usa muito pouco ela e dá um maior vexame. Então, nós temos o eu organizando o calor. E quem faz isso são as anastomoses, elas unindo venoso com arterial, e eles conduzem, então, o calor ou para o centro ou para a periferia,
e também estão ligados com a expressão humana. Está pálido de medo, está vermelho de vergonha. Então, é a característica do eu ligado ao sistema rítmico e ao sangue. E esse sangue está muito ligado ao sistema rítmico na seguinte situação. Quando os seres, no método científico de Goethe, a divindade esgotou-se na criação, ou seja, os seres criadores, à medida que iam criando o universo e o mundo e os seres humanos, eles doaram tudo de si para a criação. Nós somos riquíssimos, temos uma terra maravilhosa que infelizmente está sendo destruída, e nós temos tudo isso que nos foi dado por esses seres que abriram mão de si e perderam tudo, porque tudo aquilo que eles eram é a natureza, é a realidade que nós vemos. E eles ficaram paupérrimos. E a criação riquíssima. Então, teve uma providência divina. Isso está anotado no primeiro capítulo do Alcorão. Então, o ser humano, não desse jeito que o Steiner fala na antroposofia, da palestra, o sangue é um fluido muito peculiar. Os seres humanos seriam aquela entidade que teria uma formação de um filme superficial. E esse filme superficial, ele seria um espelho aonde os criadores iriam se espelhar nesse espelho e ver a criação. E a criação iria ver o espelhamento dos criadores e os criadores ver o espelhamento da criação. Era uma estrutura de sangue num estado nascente que aparecia e surgia sutilíssimo. E isso era antes do pecado original. Esse sangue, então, permitia essa inter-relação, mas com o passar das eras, esse sangue foi, a única substância física, foi sendo deformado. Então, ele poderia mostrar para os criadores e para a criação a sua vida interna, suas paixões, raiva, ansiedade, e tudo aquilo que é anímico, não trabalhado, que vive dentro de nós num estado como que de putrefação, o que vivia naquela época. E agora, não estou falando mal, mas só uma imagem deformada dessa situação. E agora, esse sangue foi sendo materializado e ele só transmitia para a criação e para os criadores matéria, matéria e matéria. Então, o Cristo, ao morrer, o sangue que goteja da cruz forma como que caindo na terra, ele forma agora um novo sangue que, assim como o antigo, ele vai permitir que o ser humano, vivenciando e trazendo em si esse sangue do Cristo, ele vai agora fazer uma nova configuração sanguínea e, com isso, ele vai permitir novamente o interrelacionamento dos criadores com a criação, mas um sangue que é não eu, mas o Cristo em mim, e esse relacionamento aqui vai trazer elementos que é o amor. Então, esse espelho, ele se vê, o Criador vê a criação, também naquilo que existe de amor, e a criação
vê os criadores naquilo que existe, ou pode existir, ou pode ser feito em relação ao amor. E esse, então, é o mundo divino, é o sangue. E a meditação da pedra fundamental, emancipação das forças que formaram o sistema rítmico, ligados a uma conciliação entre o divino e o humano, ligado ao próprio sangue do Cristo. Alma humana, tu vives no palpitar do coração e no inspirar e expirar dos pulmões, que te conduzem através do ritmo dos tempos à mais íntima essência anímica do sentir. Exercite a ponderação espiritual, é aquilo que considera os extremos e que concilia isso. Ponderação foi o nome que nós muito trabalhamos junto com muita gente, e isso foi feito um trabalho no goetheano, inclusive, e que eles chegaram a esse resultado que foram transmitidos depois. Tu vives, alma humana, tu vives no palpitar do coração e no inspirar e expirar dos pulmões, que te conduzem através do ritmo dos tempos à mais íntima essência anímica do sentir. Exercite a ponderação espiritual naquela atmosfera anímica de equilíbrio e equanimidade. E nesse ambiente, as ações cósmicas, gerando o porvir dos mundos e que operam em contínua transformação, unem o próprio eu com o eu cósmico, com o eu do Cristo. E tu irás sentir de maneira verdadeira no íntimo do agir do ser humano. Sistema, agora nós vamos ver 3 princípios da metamorfose agindo no sistema sensorial, na cabeça. Vejam vocês aqui o chimpanzé. O processo de contenção age no ser humano de maneira diversa daquele que ocorre no reino animal, porque a gente tem que se conter, eles não podem se conter, ou dificilmente eles se contêm, num limite menor, numa situação menor. E durante o aprendizado, é só quando eles têm essa situação mais humana, situação contida. Exceção, o elefante que cresce o dente durante toda a vida dele, ele pode ter um aprendizado e a cabecinha dele também tem um processo de contenção. Então, essa é a condição da contenção. Ele está jovem aqui e aqui ele já está velho. E aqui o crânio do macaco rhesus no início, quando ele é pequenininho, e olha aqui o que acontece, então, né? Formando essa fenda entre o canino e o incisivo. Processo de contenção se manifestando na infância. E o processo de contenção começando a agir ainda de maneira débil nos hominídeos. Olha só, eles agora pegando o crânio do Australopithecus africanos, da Lucy, o primeiro hominídeo que apareceu e que tem características humanas, porque eles têm uma série de princípios que diferenciam o hominídeo do ser humano, e está aqui. E com a tecnologia forense, eles descobriram que ele não era muito macaco. Olha só, se você vê um cara desses trabalhando num lugar aí que você vai fazer uma compra, você não ia ter nenhuma dúvida de perguntar para ele: ô, escuta, eu queria saber o seguinte e tal, né? Ele tem assim, com uma cara muito de amigo, né? Isso é o que era com todo esse estudo da tecnologia forense. E esse foi o primeiro hominídeo, o mais macaco que eles achavam que era. E esse já mais simpático ainda, ele parece
assim, que você pode até bater um papo com ele, muito, muito agradável, né? É o Australopithecus afarensis. É o africanos, então, com uma cara de macaco. E o Steiner diz, na meditação, tu vives na cabeça em repouso. Com um cara de macaco, diz Steiner, eram muito espiritualizados, imersos numa espiritualidade com consciência atávica. Para desvendar o que temos, para a gente poder desvendar as coisas com a nossa mente, nós temos que abandonar com dor esse mundo que nos apoiava, que era um mundo muito gostoso, acho eu. Então, essa é a tu vives na cabeça em repouso. Esses músculos prendiam aqui tem estruturas especiais que prendem a cabeça para ela não despencar, e agora nós nos libertamos nisso. Então, essa libertação dos músculos, como nele tem, que prendem a cabeça, e assim só desse jeito que pode ficar em repouso, a gente não tem esses músculos, nós temos os substratos para, então, essa contenção espiritual. Aqui é uma criança de Neandertal, olha só como ele é fofinho. Antes eles pintavam como um bicho das cavernas, que, olha só, ela é uma reconstrução. Esse é o último degrau, aquele foi o primeiro degrau, esse é o último. Aqui está um crânio de homem de Neandertal. Ele parece um crânio humano, da criancinha de Neandertal. Ela não tem quase proeminência. E o adulto Neandertal já começa a ter essa proeminência aqui, e toda essa parte de cima muito mais elevada e toda essa parte de baixo muito mais rebaixada à medida que o tempo passa. E essa foi a última degrau de evolução deles. E aqui tem uma família Neandertal. Esse é o vovô Neandertal, esse é o papai Neandertal, tudo com aquela reconstrução. Essa é a mamãe Neandertal, esse é o crânio Neandertal. Se vocês arrumarem uma namoradinha Neandertal, você põe a mão na nuca dela, sobe um pouquinho e vê se ela tem uma proeminência no crânio. Se ela tiver, ela é Neandertal. Se ela não tiver, ela é Homo sapiens. Emancipação do processo de contenção que agia na formação da cabeça humana. Libertação do apoio muscular. Libertação do apoio muscular. Do pensar dado no apoio muscular ao pensar eu sou capaz de desvendar. Então, isso está na libertação desse apoio muscular, está na terceira parte, no neurosensorial da pedra fundamental. Alma humana, tu vives na quietude da cabeça em repouso, que a ti desvenda os pensamentos cósmicos que fundamentam as bases da eternidade. E agora, no o processo de embrionalização agindo na cabeça humana. Esse é um feto de macaco rhesus, da mesma idade que um feto de embrião humano. Um feto humano. Feto é depois do embrião. Então, ele parece um velhinho. Cabeça humana, feto que não se especializou, permanecendo como um tipo livre da especialização. Você se lembra, o tipo vai eliminando as especializações? A cabeça embrional, apta a ter o pensar vivo, capaz de desvendar os pensamentos filosóficos humanos e os pensamentos ligados às concepções divinas, porque ele chega lá no embrião. Pratique a contemplação espiritual na serena quietude dos pensamentos, onde as metas eternas dos deuses oferecem a luz das entidades cósmicas ao próprio eu. Então, esse é o processo da embrionalização. E, por último,
nós temos o processo de rejuvenescimento atuando na evolução dos hominídeos. Otto CH, falta um H aqui, Schinderwolf. Ah, sim, Schinderwolf. É que o datilógrafo era muito ruim, era eu. Caminho de retrocesso aos saltos. Vejam vocês, aqui vocês têm o Australopithecus africanos, e esse é o filho dele. E ele é parecido com um outro degrau de evolução ainda intermediária, que é o Erectus. E aqui ele tem um filho que tem uma forma craniana do próximo passo, que é do homem de Neandertal adulto, cujo filho tem o próximo passo, que tem um crânio de Homo sapiens, que nem aquela menininha fofa que apareceu ali como uma reconstrução. E aqui o outro passo, o Homo sapiens, cuja criança é mais livre, menos especializada e mais inocente. E esse, então, é um caminho que aqui eles procuram um elo entre esse, entre esse e esse, mas esse não é um caminho contínuo. Ele dá um salto, desaparece e aparece rejuvenescido numa outra idade. E ele dá um salto e aparece rejuvenescido, e dá um salto e aparece rejuvenescido, e assim sucessivamente. Esse Schinderwolf era o professor do Bockemühl, que deu o conteúdo do curso de formação em farmácia antroposófica. E aqui o Suchantik pegou isso e fez da maneira como o Bockemühl tratou da evolução vegetal, e ele colocou isso também a nível de evolução dos hominídeos. E assim, meditação da pedra fundamental ligado à contenção da cabeça. A pedra fundamental na parte da contenção da cabeça, que você não tem mais aquele crânio cheio com aqueles caninos, garras, sabe? E fica criancinha. Alma humana, tu vives na quietude da cabeça em repouso, que a ti desvém dos pensamentos cósmicos, auridos dos fundamentos da eternidade. Pratique o contemplar espiritual. Cabeça, embrionalização. Pratique o contemplar espiritual na calma serena dos pensamentos, que, ao se tornarem entidades cósmicas de luz, contendo em si as eternas metas dos deuses, vão presenteando o próprio eu. Cabeça, rejuvenescimento, antes, vão presenteando o próprio eu, para que o seu querer se emancipe e assim liberto possa pensar de maneira verdadeira os fundamentos espirituais do ser humano. Então, o que eu queria dizer agora é que nós tivemos a primeira emancipação do tipo lançando mão na evolução de tudo aquilo que nos atrela a tudo aquilo que nos impede de evoluir. Depois, o homem liberto disso, ele vai, o tipo vai ainda tirando de si, eliminando de si os órgãos e fazendo com que isso se torne orgânico e não pertencente mais, permeando todo ele como funções, mas esses órgãos assumindo funções faz com que também nós possamos praticar os exercícios espirituais como funções e depois eles vão se transformando em órgãos. A terceira emancipação
é na edificação do corpo humano que vai se tornando uma obra de arte, e todos esses processos de metamorfose vão fazendo com que ele possa ir criando os órgãos espirituais. Ele já tem a sua estrutura, a terceira emancipação, ele já tem os exercícios para se emancipar, e nós vamos agora fazer um ciclo de palestras da Sirimin, acho que a BMA, a Farmantropo e a Biodinâmica, e nós vamos fazer 7 palestras, que é o que eu tenho a dar para vocês como resumo da minha vida, que eu já estou com 70 anos, e que vai ser essa 5ª emancipação do ser humano, que é formar órgãos dos sentidos através das forças que formaram os nossos órgãos dos sentidos durante a gestação. E a formação desses órgãos dos sentidos, que foram as forças que formaram esses órgãos dos sentidos, vão agora plasmar, a partir da nossa vida meditativa, novos órgãos dos sentidos plasmados pelo eu. E, como é pelo eu, eles não vão ser sólidos, compactos, para andar na Terra. Eles vão ser estruturas em estado nascente, num vir a ser, numa formação muito sutil, difícil de ser ou impossível de ser detectada, em status nascente. E essas formações vão nos conduzir a uma série de aquisições uma série de formações, uma formação de uma série de órgãos, desculpa. Essas formações que nós vamos formando. E a primeira é a formação de uma estrutura ligada à percepção da vida. Uma vez eu vi umas crianças apedrejando o bicho preguiça, e isso foi uma pergunta de vida, porque ele olhava com uma cara inocente, sem nenhum rancor, com muita dor. E as crianças, um bicho nojento como esse tem mais é que morrer. Então, uma meta de vida minha foi como resgatar o sentido de vida, porque eles já não deviam não apenas ter o sentido de vida, mas esse sentido de vida vai começando a ficar demoníaco, com influência das asuras, e toda a vida vai sendo exterminada. E nós, resgatando o sentido da vida, nós podemos criar novas possibilidades terapêuticas, curando a terra e os animais. E nas outras aulas nós vamos falar sobre esses sentidos num momento de crise de vida, eles vão agora se tornando, eu já termino rapidinho, esses sentidos vão agora se tornando presentes, compactos, vão se materializando, e daí surgem muitas doenças. E as nossas aulas, depois de falar do sentido da vida, vão ser dedicadas à dissolução desses sentidos que estão ficando duros, compactos, e processos farmacêuticos e elaborações para que eles possam ser dissolvidos. E isso tem ação, a persistência dessas estruturas, desses órgãos que formados pelo eu, pode produzir, dependendo dos órgãos que persistem sem se dissolverem durante a noite e se formarem durante o dia, mas eles persistem. Isso pode causar
doenças autoimunes e o câncer. E as últimas aulas vão ser como fazer remédios para as autoimunes, dissolvendo essas estruturas, e como fazer medicamentos para o câncer, usando essas indicações de Steiner para dissolver essas estruturas, e nós temos uma grande esperança de formar grupos de estudos dedicados a esse âmbito. Gente, muito obrigado. Passei 5 minutos, mas eu acho que eu consegui fazer isso, não abrir espaço para debates, e eu estou à disposição de vocês para o que vocês quiserem. Eu só preciso colocar... Muito obrigado, Flávio. Hã? Muito obrigado pela associação. A Marilda vai ser... de nada, imagina, a Marilda vai... Enquanto eu tento sair dessa. Então, esse material vai estar disponibilizado no canal do YouTube da Associação Biodinâmica. A da semana passada já está disponível. Grazie, Flávio. Grazie, Marilda. Maravilhoso. È molto tardi per me. Credo che andrò a dormire. Mi è piaciuto molto questo. Come si fa a parlare? Non si può. Sì, grazie. Così. Grazie Flavio. Grazie Marilda. Non così. Grazie Mariola. Grazie a te. Grazie, grazie. È un bel modo di avvicinarsi alla pietra fondamentale, difficilissima. È una maniera di agire. Ciao, voltou aqui. É uma maneira. Buonanotte a tutti. Difícil, Qui è nós nos aproximarmos com a pedra fundamental. A Mariola é representante do Sirimim na Itália. Sì. Grazie. Grazie, prego. Auguri. Buonanotte. Prontinho aqui, ó, já está aqui, né? Agora tem. Agora debates. Pode, se quem quiser fazer perguntas. Você que cuida. Lascio. Lascio lá que ganhou. Para o casal milanese. Teve uma pergunta aí, ó, da Vitória, se esses novos órgãos dos sentidos estariam prenunciados nesse crânio do filho do Sapiens. Não sei. No filho do Sapiens, quando ele ainda está em formação embrional, não, porque essas forças têm que ser dirigidas ao... Pode deixar, sim. A gente está trocando aqui de computador. Essas forças têm que ser dirigidas à formação do corpo físico, se possível, na idade apropriada, e não com 4 anos, mas tudo bem. Mas quando a pessoa já se formou, já está com a sua estrutura, então vão formando essas estruturazinhas, e cada sentido tem uma correspondência. A visão tem 2 sentidos assim, 2 sentidos sutis, que o Steiner chama de base de apoio da consciência, e o nome que ele dá é Gerüste, que significa andaime. É um andaime que apoia a consciência espiritual. Daí o motivo que muitas pessoas que estão com autoimunes, que estão com câncer, não é porque elas merecem, ou porque